Olá, pessoal, muito bom dia. Mais uma edição do nosso Pensando Bem, a nossa FM Cultura 107,7, programa que a gente faz diretamente aqui da PUC, no estúdio da ProHub, na nossa Famecos, Escola de Comunicação, tradicional Famecos, aqui no tradicional Prédio 7, né, que cada vez que a gente chega ele está um pouco diferente, está mais moderno, né? A gente fica muito tempo sem vir, opa, o que é e tal. Mas daí sempre temos o Juremir, que é morador da PUC, né, que nos apresenta qualquer novidade que está acontecendo O aí na prédio fica Famecos. cada vez mais jovem e eu cada vez mais velho. É verdade. Aliás, é uma coisa que acontece normalmente, né? Normalmente. Bom, lembrar que esse programa aqui fica também no YouTube, né? O pessoal pode depois ver aí esse estúdio panorâmico aí. Tá ao vivo agora também no YouTube e na FM Cultura, na 107,7 FM. Com a parceria da Matinal Jornalismo e também da revista Parentes, do professor Luiz Augusto Fischer. Um abraço também para o Sandro, lá da Durgs. Esse dia mandou um calendário lá de eventos do teatro bem legal. Grande Sandro. Grande Sandro, lá do Durgs. Colorado. Cara, o Brasil fala em futebol e, dessa vez, quase tanto futebol em cinema. Nunca falamos tanto em cinema, talvez nos últimos tempos, como agora. O que eu acho bastante positivo. E por isso o assunto de hoje, de novo, nós vamos falar de cinema. Dois convidados que estão aqui. O jornalista, né, tradicional, conhecido, muitos anos trabalhando. Começou ontem, né? Hélio Nascimento, essa figura querida. Ontem. Obrigado pela presença, Hélio. Obrigado por estar aqui. É um prazer estar aqui. A coluna do Hélio, ele estava me contando antes de começar, a coluna dele no Jornal do Comércio de Porto Alegre começou em 1961. Nós que já somos velhinhos, não tínhamos nem nascido. Eu nasci um ano depois da coluna do Hélio. Eu já tinha nascido. E com a gente aqui a cineasta Ana Luísa Azevedo também, que nos dá o prazer de estar aqui conosco no Pensando Bem. Obrigado pela presença também, Ana. O prazer é meu e é um prazer imenso estar aqui junto com o Hélio, que é, sem dúvida, o melhor crítico da cidade. E é bárbaro ter ele ainda escrevendo, né, com essa continuidade. Talentosa e bondosa. Ô, Hélio, tu vai na tela grande ainda, tu vai a cinema e tal, ou tá mais no stream, vendo em casa? Eu sou meio jurássico. Quando se fala muito em streaming, nas redes e tal, eu fico meio por fora. Tu vai pro cinema? Procuro ir ao cinema, claro. E... Por exemplo, em algumas capitais da Europa já há cinemas com laser, que não tem projeção, me disseram que é sem projeção. O IMAX de Londres já está fazendo isso, e com 32 canais de som. Não tem tela doméstica que se iguale a isso, não tem como. O que é que eu vou fazer, né? Eu sou dessa época e fico fiel ao cinema. Mas absolutamente não sou contra. Eu acho que o vídeo, agora os CDs e outros meios fazem um grande serviço, sobretudo para a nova geração, né? Porque os cinemas raramente passam filmes históricos, clássicos, e isso a gente vê na TV, vê na tela doméstica. De modo que ninguém é contra isso. Ninguém é contra concertos, porque tem rádios que transmitem música clássica, enfim. Na semana passada, o Brasil perdeu o Kaká Diegues. Então, queríamos começar, na verdade, perguntando para vocês qual foi a dimensão, a importância, o papel do Kaká Diegues no cinema brasileiro. Vamos começar por ti, Ana Luísa. Olha, o Kaká, eu acho, primeiro, que é uma grande perda, né? E por várias facetas dele. Assim, primeiro, ele teve uma importância com o seu próprio grupo do Cinema Novo. Ele era um dos mais jovens ali e muito atento, né? Fez grandes filmes naquele momento, acho que um dos melhores filmes dele. Depois, o Kaká sempre foi um pensador do cinema, né? Ele nunca se eximiu de dar uma opinião, de pensar sobre, não só das práticas de cinema, das políticas públicas de cinema. Então, ele estava sempre atento, sempre atualizado e sempre se colocando. E acho que uma das principais características dele, que eu acho que essa é talvez a maior das perdas, ele era muito generoso e muito curioso com o novo.
com quem estava chegando. Então, ele fez quando ele fez lá com o grupo Nós do Morro, que ele fez, ele fez o Rio 40 Graus, agora cinco vezes favela, agora por nós mesmos. Ele foi o que propôs aquele projeto, né? E então ele era muito generoso com quem estava chegando. E isso é muito legal, porque eu lembro agora, alguns anos atrás, que ele dizia assim, o cinema brasileiro nunca teve tão pulsante. Então ele não é um ressentido, ele nunca foi um ressentido, ele nunca foi uma pessoa que, estou perdendo meu espaço, não, pelo contrário. Isso eu acho que é uma qualidade rara, né? É uma qualidade muito rara. E muitas pessoas consideram ele como mestre exatamente por isso, assim, né? Uma pessoa que acolhia, que colocava pessoas novas para trabalhar com ele, apoiava projetos de outras pessoas, né? De quem estava chegando. Então, são poucas as pessoas que fazem isso, né? Verdade. Hélio. Tudo que ela disse está certo e eu assino embaixo. Agora, tem uma coisa. O Kaká foi o criador da expressão patrulhas ideológicas, porque ele sofreu muito agressões por causa de um filme que eu acho o melhor dele, Chuva de Verão. Uhum. É lindo. Belo filme. Lindíssimo, lindíssimo. Lindo. E eu tenho um colega jornalista que estava no Festival de Brasília, onde o filme passou. Ele entrou no elevador junto com o Kaká e uma terceira pessoa, que eu não sei quem é, mas da turma das patrulhas. Eu acho que foi ali que nasceu a ideia das patrulhas ideológicas, porque ele disse assim no rosto, na cara do Carlos Diegues, mas como é que tu tem coragem de fazer um filme desse? Numa época de ditadura, de opressão, como é que você faz um operário feliz caminhando no final e tal? O Kaká ficou muito chateado com isso, e o meu amigo que viu isso sentiu. E a partir daí começaram as patrulhas ideológicas. Ele foi realmente foi dos cineastas do cinema novo, ele foi o que prestou atenção a isso. A crítica ao Kaká ali era no sentido de que como um operário ia ser feliz nesse ambiente de ditadura, né? É claro. Filme alienado. Filme alienado. Passando pano para a ditadura. Um filme ingênuo. É um filme super sensível. Isso que ele criticava muito isso. Como se um operário não pudesse ser feliz, como se um operário não tivesse sonhos. Enfim, como se o operário não fosse gente, fosse uma outra coisa. Independentemente do regime ser ditatorial, não. Alguns filmes russos, soviéticos, feitos no tempo da União Soviética, que falavam sobre isso, foram proibidos. Enfim, mas essa história de olhar para o operário e só ver o operário com a bandeira na mão, em procissões, em manifestações e tal, não, isso o nosso amigo Diegues não tolerava. Agora, eu acho que ele tinha essa coragem mesmo de se posicionar quando, às vezes, ele era contra um grupo imenso, né? E ele se posicionava, dominante. Então, isso eu acho que também é um predicado, né? De ter a coragem de se expor e se colocar, independente de não estar com a maioria. É fundamental. E ele tinha, agora, com a morte dele, muitos depoimentos, e todos diziam uma coisa interessante, que ele era uma pessoa profundamente gentil. Muito. O que é muito raro, né? É raro alguém ficar com a imagem de gentileza. Disso. Em algum momento a gente derrapa, mas parece que ele não. Eu tive assim... Eu participei de uma mesa como essa, como o Diegues. E... eu acho que devo te lembrar do Cruzeiro, do futebol, do Esporte Clube Cruzeiro. Na época, foi presidente do Cruzeiro, como era o nome dele? Ligado à esquerda. Era presidente do Cruzeiro. Quando o Cruzeiro ia jogar, foi jogar em Montevidéu, ou Buenos Aires, veio uma ordem da Polícia Federal para que ele não viajasse com o time, não pudesse sair de Porto Alegre e tal. Acontece que um comandante do Exército,
que comandava as artilharias aqui do Sul, de um posto muito alto, era cruzeirista. Telefonou para os agentes que estavam no aeroporto e disseram: mas que é isso? O que vocês estão fazendo com o presidente do meu time? Isso tudo a gente discutiu ele liberou, né? Mandou, ele pode viajar. E o Diegues acompanhou tudo isso. No outro dia, ele deu uma entrevista, isso eu acho maravilhoso. Ele deu uma entrevista e disse: eu saio de Porto Alegre cruzeirista. Tá boa, tá boa. Agora, sobre a questão da patrulha ideológica, Ana, tu não acha, por exemplo, que o Ainda Estou Aqui também sofre isso? É uma família branca, classe média, da Zona Sul. Toda hora a gente está ouvindo também esse debate. E o Walter Salles é rico. O Walter Salles é bilionário. rico. Né? Mais gente dizendo: mas tinham que ter aprofundado mais a questão da ditadura. Toda hora também tem esse debate que está surgindo. Eu acho que esse debate existe sempre e acho que, às vezes, a resposta que dá vontade de dizer assim, vai fazer o filme, né? Ter o filme, porque as pessoas dizer um olham... palavrão na resposta aqui. Não. Vai fazer o teu filme, porque as pessoas olham o filme Não querendo enche. que ele seja outro, né? Então, e vi pessoas muito... Enfim, porque tem que se falar da ditadura também com quem, não só da classe média, tem que se falar da ditadura, mas aquele filme é um recorte, né? Assim como o do Cacá Diegues lá, era aquele recorte daquele operário, o Ainda Estou Aqui é a mesma coisa, é um recorte, é a história daquela família. E acho que ele feito com muita sensibilidade, com muito, para mim, a meu ver, com muito sucesso, né? Colocar o ponto de vista, né, do como que aquela família sentiu aquele trauma, né, e sobreviveu àquele trauma. Pronto, é isso o filme. Então, querer que o filme seja outro... Também, que não é muito comum. As histórias da ditadura, em geral, são protagonistas homens, é um protagonista em cima eu fiz uma de uma mulher. do filme e chamei de Mãe Coragem, É. citando Brecht. É. No fundo, é sobre isso é o filme, né? O filme é sobre ela, né? Sobre ela. Agora, acusar de uma família branca da classe média e que o Walter Salles é milionário, ele não é milionário. Ele é mais do que isso. Só tem 2 cineastas na frente dele, o Spielberg e o George Lucas. Ele é o terceiro. Agora... Em matéria de grana, nós estamos falando. ele é o terceiro. Os 3 cineastas mais ricos. É riquíssimo. Dá para passar eles ainda. Mas ele é filho do Walter Salles, né, que foi ministro das Relações Exteriores do Juscelino. Sim. E depois ministro da Economia do Jango. Do Jango, Goulart. Do Unibanco. Eles têm uma Mas ele mineradora. usa bem o dinheiro dele, porque são bons os filmes dele. No testamento Ele faz do Valtão, que tem o Valtinho e tem o Valtão. Né? Assim como tem a Fernandinha e a Fernandona. No testamento está bem claro que todo o lucro da mineradora que eles têm lá em Minas tem que ser aplicado em atividades culturais e artísticas, que é o caso do Instituto Moreira Salles. Né? Ou seja, existe Agora, uma preocupação. Um milionário como o Walter Salles se dedicar ao cinema, como o irmão dele também, o João. Que maravilha! Que se todos os dedica a milionários Piauí. fossem Precisávamos assim, de mais bilionários assim, né? se todo mundo que tivesse dinheiro fizesse o que eles estão fazendo, criar um instituto como esse, fazerem carreira no cinema, E acho divulgarem que eles o têm cinema como estão divulgando. e um olhar muito sensível ao país, né? Ao país, a história exato. do país. Assim, o Central do Brasil foi um filme, eu acho que de uma sensibilidade, né? E a figura da mãe também. Figura né, da outra mãe vez, também, né? extremamente forte. E esse também, porque eu acho que além da história, não é a história da Eunice, né? Eu acho que ela é, sem dúvida, a protagonista, mas o que cada uma daquelas pessoas daquela família enxergavam e passaram por aquele momento, né? Até tem um momento que é muito bonito, quando a menina, a mais moça, com o Marcelo, assim, em que momento tu te deste conta de que ele não voltaria, né? Cada um... Sim. Então, ele está sempre no olhar da Eunice, mas, de vez em quando, ele vai para como que essa está encarando aí, e vivendo aquilo ali, como que o outro está... É muito bonito, tem uma estrutura narrativa que é
muito bem construída. Eu acho muito interessante esses filmes que tentam compreender o Brasil no cotidiano. Até escrevi um texto para o Matinal sobre o Cacá Diegues como um intérprete do Brasil. Assim como o Gilberto Freire foi um intérprete, o Sérgio Buarque de Holanda foram intérpretes em livros, em ensaios que buscavam entender a brasilidade, buscar o Brasil profundo. O Cacá Diegues me parece que ele fez bastante isso. Filmes, por exemplo, como o Bye Bye Brasil, é um filme que vai lá ver esse Brasil profundo, e o Central do Brasil depois também do Walter Salles faz isso. O cinema brasileiro, em geral, está preocupado com o Brasil, está conseguindo retratar, trazer à tona esse Brasil tão complexo e às vezes com partes tão esquecidas? Eu acho que a gente nunca viveu uma diversidade tão grande do cinema brasileiro, né? Todo esse desenvolvimento tecnológico possibilita que seja feito muitos filmes em muitos cantos do país, né? A gente teve há pouco tempo aquele do Acre, como é que era? O Noites Alienígenas, que é um retrato do Acre de hoje, que só poderia ser feito com quem mora lá. Eu, chegando lá para filmar, eu não vou ter aquela percepção daquele Acre, né? E isso é muito legal. Quando a gente fala de cinema novo, que eu acho que era um movimento preocupado com esse Brasil, e o Cacá fez e saiu, o processo dele do Bye Brasil é muito interessante, porque ele vai construindo o filme, né? Ele criou aquele grupo Mambembe e sai, e realmente muita coisa foi acontecendo, tem muitos não atores ali, né? Mas é sempre uma visão de quem está chegando naquele lugar, quem está olhando com sensibilidade, mas de fora. E hoje eu acho que a gente tem muito filme que é de dentro, né? De quem está vivendo isso. Então, isso é muito bacana. Acho que sim, acho que a gente tem muitos exemplos, né? Tem os Meninos de Contagem, o André Novaes, aquele grupo contando as histórias ali daquela periferia de Belo Horizonte, que é de uma sensibilidade, os filmes, fantástico, e de quem mora lá, de quem sabe contar aquelas histórias, né? Então, eu acho que tem muitos olhares, assim, múltiplos olhares assim, para esse Brasil hoje. Hélio, o que tu já conseguisse ver dos filmes que vão concorrer aí ao famoso Oscar? Tomara que os votantes do Oscar não pensem como eu. Terminou a votação já, né? Essa semana. Sim, agora, né? Tomara que terça-feira. Estou atrasada. Nenhum tem a opinião que eu tenho. Com as tuas opiniões, quem ganharia? Porque eu acho extraordinário o filme alemão, aliás, é iraniano, mas apresentado pela Alemanha, que é A Semente do Fruto Sagrado. Isso é uma coisa impressionante, o filme. E curiosamente, é o mesmo tema do filme do Walter, porque se passa no Irã, é claro, e é uma família que é praticamente destruída pela ditadura dos ayatollahs. Só que tem uma diferença. No filme do Walter, a família é uma espécie de paraíso, de alegria, de confraternização, de harmonia entre as pessoas, enfim. Aliás, é um cacuete do cinema brasileiro de ver qualquer vítima da ditadura, qualquer pessoa que lutou contra a ditadura, o ambiente que ela é um anjo, o ambiente que ela mora é um paraíso, enfim, destruído pelo mal que era a ditadura. Sim. O filme me esqueci agora o nome do diretor, do filme do Irã, apresentado pela Alemanha, porque ele está exilado e mora lá, né? A ditadura, ela não destrói a família. Ela entra dentro da família e a família passa a agir como uma ditadura. É uma coisa incrível, é chegar na raiz da maldade, da agressividade, das coisas. Da construção do mal. Não pega o efeito, ela vai nas causas. Né? E eu acho o filme impressionante.
de longe, é o melhor de todos aí, na minha opinião. Por isso que eu digo, tomara que os votantes do júri não pensem como eu e votem. Não, e acho que tem razão. Vou te ajudar assim, com o nome do diretor, mas é difícil de dizer. Olha, é Mohammad Razoloff, uma coisa assim. Razoloff, isso. Razoloff. Foi o que saiu, né? Mohammad Razoloff. E acho que realmente Não sei se o Ainda Estou já Aqui, viu? eu não vi. Não vi. Não, Eu estou bem mas atrasada também não nos vi. filmes do É uma Oscar. coisa assim... Mas ele está concorrendo só ao filme Ele estrangeiro concorre ou ao não? filme Ou internacional. melhor filme? A Ele internacional. concorre ao filme Tá. internacional. Ele deveria ganhar. Ele mas- pode ganhar o internacional e o Aí Ainda só Estou aqui Aqui ganha ganha o geral. Não, no geral... Bom, Geral, pois é. Pode? Pois é, pode. O iraniano ganha o internacional e o brasileiro ganha o... Tudo geral. bem. Mas acontece Fechamos. que entre os 10 que concorrem Ao- ao principal, tem um chamado Brutalista, Ah, tem. que Brutalista. é uma coisa, dizem, está estreando hoje, né? É. Dizem que é uma coisa impressionante. Diz que é Não, e o um Emília negócio- Pérez tem... notável. O Emília Pérez divide muitas opiniões, mas É, também né? está O, fora. o Emília Ganhou Pérez prata, ganhou né? recentemente, Ganhou prata, ganhou o BAFTA. Quer dizer, BAFTA. ele tá na corrida. Tá. É um Prêmio filme- europeu, né? Dado para um filme europeu. É Né? mais um filme mais europeu. Né? Agora, Ana Luísa, queríamos te ouvir sobre a Fernanda Torres. Uma mulher que nos fale um pouco dessa atriz que já ganhou prêmios tão importantes e que, de repente, se tornou assim o centro de todas as atenções dos brasileiros e dos estrangeiros em relação ao cinema no Brasil. Eu acho que a Fernanda, primeiro, ela é uma grande atriz, né? Ela tem também uma versatilidade que as pessoas tinham esquecido, né? Porque como ela fez muita comédia, para cá, esqueciam a atriz dramática que ela é, e é fantástica. Eu estou nessa corrente que diz o seguinte, que as comédias atrapalharam um pouco a vida dela, justamente por isso, porque a gente... Ela disse que o Walter resgatou ela para o drama. Exatamente. E só que eu acho que ela tem o que faz ela ser uma grande representante, nossa representante, porque ela é muito pouco egóica, né? Ela não fala dela, ela está sempre que ela se manifesta, ela fala do Walter, ela fala da mãe, ela fala da equipe, ela fala da Eunice, e isso é lindo, né? Então ela nunca traz o merecimento do prêmio para ela. E isso eu acho que as pessoas têm que se dar conta um pouco, porque hoje o mundo Sim, é narcisista, né? E ela, tu vê que não, ela está nesse apogeu assim, da sua carreira. Aliás, a alegria do Selton Mello também com o prêmio para ela genial, né? e para o filme é genial. E, ao mesmo tempo, ela é uma pessoa extremamente inteligente, extremamente preparada, muito bem informada e fala muito bem várias línguas. Então, e tem uma espirituosidade, uma espontaneidade que cativa, né? Assim que começou, eu lembro que uma produtora que falando assim, não, ela tem que se preparar, porque agora vai ser... Ela vai com a sua espontaneidade e ela conquista os jornalistas, as pessoas que estão colocando ela nesse lugar. É fantástico. Eu acho que ela não podia ter sido pessoa melhor para estar lá representando. Muito, muito bem preparada. Eu não sei se a torcida mora pelo filme ou por ela. No Brasil, de tanto, claro que torce pelos dois, mas ela cativou tanto as pessoas, né? É que eu já sabia que ela era uma herdeira do talento da mãe. Isso a gente já sabia. O que eu não sabia era essa capacidade que ela tem de dar entrevistas. Ela é muito Sempre boa tão nisso. simpática, né? Eu vi uma das entrevistas que o entrevistador lá não ficou quieto, não falava. Era só ela que falava. E o cara encantado, assim. E ela fala de uma forma... Os caras da televisão estão apaixonados por ela. Né? Incrível isso. Não, ela é generosa com o entrevistador. Agora, e bem engraçada, né? Tem bem uma curiosidade humorada. aqui. E se arrisca, né? Porque ela fala coisas que tu diz, ai meu Deus, agora como que vão Agora usar vai dar isso? rolo. E aí criam aqueles memes absurdos dela e tá tudo certo. Mas tem uma coisa interessante. Há alguns anos atrás, quando a mãe dela fez 90, 91 anos, uma coisa assim, eu vi a entrevista. A Fernanda
Montenegro, disse o seguinte, que ela não sentia idade porque ela tinha certeza que o melhor ainda ia vir. E agora está aí o sucesso da Que filha. loucura. Interessantíssimo. É. Não, e ela tá, acho que agora, semana que vem, os próximos dias, está entrando em cartaz o filme com ela, né? Com a Fernanda. Eu vi que está estreando em algum festival, eu não vi qual é o festival, mas está estreando fora já primeiro. É. Né? O Ainda Estou Aqui já passou no Brasil dos 5 milhões de Passou de 5 espectadores. milhões e está sendo distribuído pelo Brasil, pelo mundo inteiro, né? A gente nunca teve com esse... Faz muito tempo que a gente não tem esse market share, né? De estar em 30 e poucos % de audiência para o filme brasileiro. Puxado pelo Ainda Estou Aqui, seguido pelo Altos da Compadecida e depois o... Como é que é o nome do filme? Enfim... E então é fantástico isso. Acho que tem essa autoestima e ainda mais no momento em que a gente tinha sido, acho que toda a cultura muito maltratada, né, nos tempos, Claro, nos 4 anos de Bolsonaro, né, uma tentativa de criminalizar o ator, o artista, as obras, a forma de se fazer, as leis, tudo. Então é um momento que a gente, será que a gente recuperou um pouco essa imagem da cultura? E 5 Tomara, milhões né? de espectadores é algo enorme para o Brasil. Muito. A gente começou falando do Cacá Diegues, Teve alguns filmes que tiveram bilheterias enormes, mas Vai não Brasil, de 5 nem milhões. É. 5 Dona milhões. Flor e seus 2 maridos chegou nos 12 milhões. Ah, o Dona Flor. Dona né? Flor Dona é Flor é o campeão, né? É o campeão, 12 Dona Que é milhões. Bruno Barreto. Mas, não é mas o aí é do campeão Barreto. O campeão absoluto é o Titanic. 18, né? Agora o Dona Flor o era uma Dona outra Flor, 12 época milhões. também, né? Eu Era acho que outra tinha época que Os do Cacá eu acho que chegaram o quê? 2 4 milhões? milhões. Eu acho 4 que milhões, por chegou a aí, não 4. sei por se aí. chegou a isso o Bye Bye Brasil, eu acho que foi o mais que ele conseguiu, mas talvez tenha ficado 2 milhões, eu não sei quanto. Mas, Fala-se, qual é a Não, importância, Érico, que vocês veem no Barretão, na sua esposa também, na família Barreto, nessa construção, depois veio o Bruno Barreto, que fez vários filmes também, porque eles foram produtores, acima de tudo, né? Produziram vários filmes, né? O Barretão? O Barretão, eu lembrei que tu tinha falado que tem a Fernandona e a Fernanda, tem, não sei, Barretão. tem o Barretão Tem o Barretão e o Barreto. Isso. Mas Bruno, ali e o o Bruno. Bruninho, E o Bruno. E o Bruninho. Mas o... Eu ia dizer alguma coisa, agora mas me perdi, infelizmente. Não, Eu acho que importância que vocês acham que eles tiveram? Então, eu acho que toda essa turma, né, tanto o Cacá como o Barreto, como eles foram pessoas que ajudaram a construir, a discutir as políticas públicas do cinema. Né? Então, dentro da Embrafilme, criando o Conscine na época, que era quem legislava para toda a atividade cinematográfica, audiovisual agora, porque é mais amplo do que só o cinema. Então, eles têm essa importância, não só de alavancar a produção brasileira, de internacionalizar também, né? O cinema novo foi muito importante para o cinema brasileiro ir para fora, né? Ganhar prêmios, conquistar o espaço fora daqui e nessa questão de buscar criar uma política pública. Né? Então, o Gustavo Dal, o próprio Barretão estão lá nas raízes da criação da Ancine, né? O Cacá também, o Cacá foi era do primeiro Conselho do Cinema, então eles foram sempre muito ativos, né? E isso é fundamental, acho que a gente deve muito a eles também. Para ter uma indústria, né, realmente. Para ter uma indústria, Né? uma preocupação de criar uma colocar indústria. no Oscar 2 filmes, né? O Que é esse, Companheiro? E o... Beijo da Mulher-Aranha, não? Não, o do Quatrilho. Ah, o Quatrilho, claro, o Quatrilho. O Barreto. Que não chegou... O Luiz Carlos Barreto era primo do Humberto Barreto. É primo do Humberto Barreto. O filme do Cacá que mais teve bilheteria foi o Chica da Silva. 3 milhões e meio.
3 milhões e chega- meio. É bom, chega né? a ser- é. Para a época, 3 milhões e meio. Enorme. Esse o Humberto Barreto era diretor da Caixa Econômica Federal no governo Geisel. E aí vem... Porque é uma coisa incrível isso. A Embrafilme ela foi criada, nem foi pela ditadura militar, foi pelo trio que o doutor Ulisses chamava de os Três Patetas. Né? Eles criaram, foi na administração deles que se criou a Embrafilme. Porque os militares tinham lá um projeto de Brasil grande, vocês devem se lembrar. E claro que o cinema tinha que entrar nisso. Entrou com o filme do Carlos Coimbra. Como era um título? 7 de setembro, o Tarcísio fazia o Dom Pedro. Como era o nome do filme? Inconfidência. Inconfidência Mineira, uma coisa. Não. Não é o Independência ou Morte? Independência ou Morte. Independência ou Morte. Tarcísio Meira, né? Independência ou Morte? Esse foi feito durante... Esse é o filme produto da ditadura militar. Porque eu me lembro com a entrevista que um dos generais deu, que nós temos que criar um cinema espetáculo, um cinema show. E esse foi o do Carlos Coimbra. Agora tem que fazer um parênteses nessa conversa aqui para falar um pouquinho do Hélio Nascimento. Porque eu sou impressionado com isso. 64 anos como colunista de um jornal. Começou em 1961. Na época, ele estava contando aqui que um dos filmes que estava passando, foi a época da renúncia do Jânio, que um dos filmes que estava passando era o filme de Chaplin. O Chaplin, o grande ditador. O grande ditador. Com aquele discurso que dizem o Brizola tinha escutado, tinha visto. Agora, qual foi o primeiro filme? Ele viu o filme e escutou o discurso. Qual foi o primeiro filme que tu resenhaste no jornal? Hã? Qual foi o primeiro filme do qual tu falaste do jornal? Olha, eu me sempre que era um filme russo. Perdão, soviético na época, né? A Menina Busca Seu Pai, eu não me lembro o nome do diretor. É um filme meio Não te acusaram de comunista na época? Hã? Não te acusaram de comunista? Como assim, um filme russo? Não. Em 1962... Era mais tranquilo? Bom, não, em 62, só para ter uma ideia de como era isso aqui em 62. O Clube de Cinema, a Federação dos Cineclubes, a ARI e outras entidades aí patrocinaram uma grande... Deu início no Salão de Atos da Reitoria, uma mostra do cinema russo, porque tinha 2 filmes antes de 17, cinema russo e soviético. E isso, sim, deu uma grande confusão, porque eu tenho material, tem editoriais de jornais falando, nos acusando disso aí. Em 62? Em 62. Estávamos nascendo, eu e o Juremir. Vocês estavam nascendo. Pois é, foram acusados em editoriais, de entidades, a ARI estava junto, mas enfim. E teve que vir aqui a Porto Alegre o Paulo Emílio Salles Gomes, que era, tu conhece bem, né? Que era o diretor da Cinemateca de São Paulo, a Cinemateca Brasileira, né? Ele teve aqui falar com o reitor, que era o Paglioli. Eliseu Paglioli. O Paglioli, o Eliseu, ficou assustado com isso aí. Assustado. E o Paulo Emílio veio com aquele jeitão dele e tal, né? O Paulo Emílio era um... Acalmá-lo. Passou a conversa no coisa e tal, e fez uma palestra. Muito, muito boa palestra antes da exibição de um filme. O Paulo Emílio tinha um carisma assim, fora do comum, né? Uma coisa, não sei se chegava... Sim, era claro. incrível o homem, né? E fez uma palestra lá no Salão Lotado, ele fez uma palestra e explicou a importância do Eisenstein, falou nas dificuldades do Eisenstein com o regime soviético, que não era tão fácil como a propaganda dizia, e parabá. E terminou com uma coisa genial, porque eram todos jovens. O Eisenstein tinha 25 anos, 25, quando fez o Potemkin. E um guri. O Pudovkin e os outros também eram tudo gente jovem, eram os jovens da época. Então, chegou lá, porque os soviéticos tinham muito interesse em exibir filmes de fundo social, né? E chegou um filme sobre a Revolução Francesa. Um filme francês sobre a Revolução Francesa. E que tinha uma cena em que 2 líderes da Revolução discutiam.
discutiam. Um sentado, que era era o superior, e o inferiormente hierárquico de pé. Mas os dois líderes discutindo quais os rumos que a revolução tem que tomar e tal. E a discussão chega a tal ponto que o que está em pé cospe no rosto do que está sentado. Dá uma cuspida. No filme francês. Sim. E sai porta fora. Quando isso chegou na censura do PC, do regime na época, né? Bom, claro, esse filme é sobre a Revolução Francesa, tem que passar, nos interessa muito. Mas essa cena aí, não. Como é que pode dois líderes populares estarem brigando desse jeito e um cuspindo? Chamaram os guris, Pudovik, Stein, não sei mais quanto. Edita esse negócio. Dei um jeito nisso aí. Isso é o Paulo Emílio contando, deu um jeito nisso aí. E deram. Ficou fantástico. O que o público soviético viu foi o seguinte: os dois discutindo de forma violenta e tal, e de repente o camarada sai porta fora e o que ficou sentado, que levou a cuspida, pega o lenço e enxuga uma lágrima. Isso me fez pensar num texto que eu traduzi recentemente, um livro do Edgar Morin, um texto que ele escreveu em 1956, na época do 20º Congresso do Partido Comunista, aquele em que todos os crimes do Stalin foram trazidos à tona pelo Khrushchev, o Stalin já tinha morrido. Mas ele escreveu um texto na época em que o Stalin não morre, ele fica vivo e começa a mandar prender todo mundo. E aí, em determinado momento, os seguidores do Stalin estão tão encantados que decidem, por decreto, proclamá-lo Deus. E o título do texto é o Camarada Deus, Stalin, o Camarada Deus. Só que aí tem toda uma discussão teológica que é a seguinte: para saber se, ao decretar que Stalin era Deus, se isso elevava o Stalin ou diminuía. É muito interessante. E aí começam a chegar... Esses eram telegramas na época, chegam telegramas de congratulações ao Camarada Deus, e aí o Charles de Gaulle, da França, manda um telegrama dizendo assim: saúdo a sua promoção, assim poderemos conversar finalmente em pé de igualdade. Sensacional. O de Gaulle, né? O de Gaulle. Camarada Deus. Mas tem um filme que eu acho que tu conhece, Funeral de Estado, do Lonitska, um documentarista russo. Não. Tu não viu esse filme? Não vi. Não tem nada filmado por ele. Todos são filmes feitos na época da morte, na semana da morte do Stalin. Mas é sensacional, porque o material está muito bem, eles estão muito bons nisso, né, os russos. Está muito bem conservado, parece feito hoje. E isso que tu está falando aí, Jeremias, o som e as imagens são perfeitas, né? Então tu ouve, está traduzido lá, nos alto-falantes, na Praça Vermelha, em outros locais, dizendo bem claramente. Sim, havia um culto. Que morreu hoje, o maior gênio que a humanidade já produziu. O texto do Morin... Sergei Lonitska. Está no YouTube, em tudo que é lugar. Eu não vi, não vale vi. a pena. O texto do Morin ele ofereceu para uma revista, em 1956, de amigos deles: Caceba, teu texto é genial, maravilhoso, mas melhor não publicar. Então, deixou para publicar. Não se incomodar. Não vamos nos incomodar. Ficou para 70 anos depois. Pô, né, entre os teus trabalhos, um deles tem a ver com futebol, que é o filme sobre o Barbosa, né? Que conta um pouco daquela derrota. Porque no futebol brasileiro se estigmatizou, isso tudo aí, muitos anos. O Barbosa ficou culpado, então o goleiro negro no Brasil meio que foi vetado anos e anos. Eu vou lembrar depois, eu acho que o Jairo lá no Curitiba surgiu, e até hoje a gente conta nos dedos, né? Mas ficou assim durante muitos anos, não se tinha. E o Barbosa, ele chegou, por exemplo, na Copa de 94, acho que 94, se não me engano, ele estava 94, ele estava nos Estados Unidos, ele quis ir dar um abraço no pessoal na delegação, o Zagallo, todo supersticioso, proibiu, porque daria azar. Foi pior, ele foi convidado para ir. E aí o Zagallo Nesse proibiu. episódio? Nesse episódio. Ele foi convidado por não sei quem da delegação para ir lá,
E aí, quando chegou, o Zagallo proibiu. Então, foi horrível. Ele dizia que ele pagou a maior pena de que qualquer brasileiro jamais pode pagar, porque nunca ninguém esqueceu, né? Ele era visto Não, e como ele não tomou nenhum o frango. culpado. A gente vê os gols, não tem frango, ele tomou o gol, mas... Depois do 7 a 1, Ele dizia que o Didia tinha errado aquele, né, que errou. Mas ali eu acho que o Didia não errou, eu acho que o Didia viu que... Porque eles tinham aquela jogada ensaiada, né, que o Didia cruzava para o Schiaffino e o Schiaffino chutava em gol. E naquele momento o Didia estava vendo aquele chutou direto e o Barbosa estava atento ao... Mas, o Barbosa, eu acho que assim, o nosso interesse em fazer era muito esse drama, porque é um drama pessoal e de um país inteiro, né? Uma marca no país inteiro, ali o país nunca mais vai dar certo. E essa tragédia na vida de uma pessoa. Ele era o goleiro, era considerado o maior goleiro do mundo, era o grande goleiro, e aí aquela bola, uma bola que entra no gol, acaba com a vida dele. Ele continuou jogando, né? Ele continuou jogando no Vasco e continuou, mas não na seleção brasileira. E não foi uma coisa de falar sério, não foi a carreira dele que foi prejudicada, foi a vida dele. É. Ele parou de jogar e continuou estigmatizado o resto da vida. Quando nós fomos procurá-lo, eu e o Jorge, nós fomos a Ramos, ele tinha uma lojinha em Ramos, ele estava esquecido, assim, ele tinha sido já porteiro do... Porque naquela época o jogador não ganhava dinheiro. Não ganhava né? fortuna. Então, ele, quando ele se aposentou do futebol, ele chegou a ser porteiro do Maracanã e depois ele tinha uma lojinha de pescaria, de coisa em Ramos. E nós fomos procurá-lo e ele prontamente quis dar entrevista e tal, foi super bem-humorado. Depois daí, começou, porque aí foi 40 anos da Copa, 50 anos da Copa, aí a cada efeméride dessas, voltava todo o peso da tragédia, que ele era o culpado, né? Então... Eu acho que ele sofreu muito com isso. Sofreu, né? Maracanã só foi realmente, eu diria, sepultado. Sepultado é forte, mas enfim, foi vencido pelo 7-1. Drama do 7-1 é... 7-1. Do 7-1. Não, 7-1 é no Mineirão? Não, mas tudo bem, mas eu digo como drama nacional. Sim, drama nacional, sim. Sim, como drama nacional. Superou o drama Superou, do é Maracanã. isso. Depois do 7-1, a coisa que mais me chamou a atenção na imprensa foi um jornal do Recife. Sabe qual é a manchete que eles botaram? Barbosa, vírgula, descansa em paz. Muito é bom. Isso. Verdade, pegaram muito o bom. espírito da coisa. Exatamente, é o que o Germano está dizendo. Foi a tragédia que superou a do Barbosa. Você está falando em futebol, tem um documentário que eu vi, um documentário mais ou menos uns 40 minutos de projeção. Já procurei no YouTube para ver quem fez, não consigo achar. Se chamava O Major e o Rei. Era um documentário britânico. O Major e o Rei. O Major era o Puskás, que era o grande nome na Copa de 54 e tal. Né? E o Rei, não preciso dizer quem foi. E o documentário todo era a pergunta: qual foi o maior? O Puskás ou o Pelé? O Major ou o Rei? Então tem cenas, olha, tem coisas do Puskás que tu até fica, quando tu vê o Puskás jogar, tu até fica com receio, olha. Eu vi vários lances dele, é impressionante. Mas o filme com jogadas do Pelé e do Puskás, entrevista com jornalistas, com técnicos, jogadores e tal. E o documentário termina sem responder a pergunta. Não responde. Quem foi o maior? Puskás ou Pelé, o Major ou o Rei? Mas antes da palavra fim, sobe um texto. Para mim, está na primeira pessoa. Para mim, o maior jogador de futebol de todos os tempos se chama de Stefano. Ponto. Pelé não foi um jogador de futebol. Foi algo muito acima de todos nós. Assinado. Puskás. E depois disso as comparações são sempre Pelé ou Puskás. Depois seria Maradona ou Pelé, mas o termo de comparação é sempre Pelé. Uma vez, o Cruyff, o holandês, foi homenageado pela Federação Holandesa e aquele maestro brasileiro, Medaglia, Júlio Medaglia, estava em Berlim ou em Amsterdã, não sei onde. Eu sei que o Júlio Medaglia estava ouvindo a transmissão dessa homenagem ao Cruyff.
era um banquete e tal. E um dos oradores, sempre tem um orador de banquete, né? O orador de banquete lá disse, porque nós estamos aqui prestando uma homenagem ao grande Cruyff, esse é o nosso Di Stefano, é o nosso Pelé. Quando o Cruyff ouve isso, ele se levanta e se dirige para o pessoal da mesa, que se sentia muito honrado, muito feliz por ter sido comparado ao grande Di Stefano. Realmente me deixa muito feliz. Agora, quanto ao Pelé, não posso aceitar essa comparação, porque nunca houve um igual a ele e nunca mais vai haver outro igual. Bem assim. Ana Luísa. O Pepe do Santos, só para fechar de Pelé, perguntaram quem foi ele disse assim, não, eu sou o maior artilheiro da história do Santos. Os caras, tu tá louco? O maior artilheiro é o Pelé. Disse, não, dos normais. Seres humanos. Pelé não entra nessa discussão. Ana Luísa, cineasta tem que ser paciente. Eu estava vendo, o Walter Salles disse que o filme Ainda Estou Aqui levou 7 anos para ser feito. Filme, mais ou menos, é sempre isso. Não tem filme de 6 meses, filme Muito de um difícil, ano. Tem alguns, sim. Não, claro, tem, mas... Tem os do Woody Allen, que faziam um filme por ano. Tem os do Clint Eastwood. Não, claro, tem. Não, eu acho que tem essa questão da indústria, né, do que te permite... Tem que ter dinheiro disponível. Dinheiro, porque, assim, para compor todo o orçamento, tudo isso, para a gente é sempre demorado, né? Agora, assim, a gente fica, e aí bota num edital, e bota no outro, e compõe, aí ganhou uma parte do dinheiro, aí tu tem que complementar. Então, é sempre uma luta. E eu não acho que obrigatoriamente isso seja ruim se tu usar a favor do filme, né? O filme vai amadurecendo nesse tempo, a gente vai amadurecendo. A ideia tem que ser boa mesmo, porque ela não pode... Esse é o problema, assim, tu tem que ter até isso, e mais, assim, tu tem que te alimentar da vontade, da necessidade de fazer o filme, porque às vezes ele nasce num momento, preciso falar sobre isso, é aquilo, só que tu vai falar sobre isso 5 anos depois. E nem sempre, eu acho que quando ele tem uma história contundente, quando ele tem uma história importante para ser contada, eu acho que ele não passa. Claro, né? É isso. Não é uma reportagem. História, né? Claro, é uma factual, reportagem, né? Exatamente. Tu tem que falar daquele momento. Não, o filme tem que ser mais do que isso. Então, ele tem que ser alimentado, Ana, mas não é fácil. Mas que momento adequado que saiu Ainda Estou Aqui, né? Parece que foi feito para sair agora, nesse momento, pelo que a gente está vendo no mundo, né? Não, eu acho que a gente está... O Ainda Estou Aqui, eu acho que pode ser... Várias críticas podem ser feitas ao filme, mas ele teve uma felicidade de ter sido lançado nesse momento, que a gente vinha desse negacionismo, né, de pessoas negando o que aconteceu na ditadura. Então, e esse eu acho que é o grande... um grande feito do Walter de trazer esse olhar para quem sofre com a ditadura, quem a família que sofreu, e não uma descrição do que acontece, do que é a ditadura, nada. Ele conta a ditadura pelos meandros daquela casa, daquela família. Isso eu acho que é difícil das pessoas olharem isso e negar que isso aconteceu, ou que as pessoas se identificam de alguma forma, né? Então, isso eu acho que é um grande mérito. E acho que tem outra coisa que a gente esquece, que o Walter Salles, ele é um articulador também, né? Ele filma a cada, sei lá quanto tempo, mas, enquanto isso, ele está circulando, ele tá criando a sua rede de relações, né? O cinema é uma rede de relações, de negócios internacionais e tal, e ele tem essa capacidade de fazer, não só como mérito dele, como também até de disponibilizar recursos para fazer isso, que é uma coisa que custa caro também. Vocês arriscam prognósticos para o Oscar? Eu estou muito atrasada nos filmes do Oscar, então eu torço muito pela Fernanda Torres e Ainda Estou Aqui, mais do que fazer prognóstico, porque eu não vi muitos filmes ainda. Eu vou citar a Fernanda Torres, então. Há alguns anos, eu não me lembro exatamente quando, mas era quando o Brasil concorreu no Oscar e perdeu, não me lembro bem. Eu acho que foi com o Central do Brasil, que concorreu e não a mãe dela concorria e tal.
Eu sei que tinha um filme holandês na história, que a Fernanda estava dando uma entrevista e dizendo bem assim, olha, gente, ela costuma dizer, olha, gente, ela gosta muito disso, olha, gente, cinema não é futebol. Porque o pessoal estava bravo com a Holanda, porque a Holanda tinha ganho. Parecia futebol. Parecia futebol. 74. Tá, e a Fernandinha disse isso, olha, cinema não é futebol. Eu adoro o filme holandês. Bem assim, me lembro que tinha derrotado. E agora ela disse que não era para ficar insultando Mas o Walter a concorrente. Salles não está dando muita bola para o Oscar, porque o Botafogo foi campeão. São palavras dele, né? Mas a vida essa continua. Taça do Oscar vai ser boa. Mas olha o que é a loucura, né? Cai no domingo, dia 2, domingo de carnaval. Né? Eu estava vendo o presidente da Liesa, lá, que é a Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Vai ter, na hora das premiações que envolve o Brasil, vai ter telão para tudo, alto-falante, para as pessoas que estiverem lá a acompanhar e estarem informadas. E a Globo vai estar transmitindo o carnaval e na hora do prêmio vai... Não, mas para todo o Brasil, a Globo vai transmitir o Oscar. O Oscar. Há muito tempo eu não fazia isso, era aquele compacto lá no finalzinho. Que loucura, né? Agora, como o mundo muda, né? E como o pessoal do cinema americano é esperto. Não, e até porque assim, o espetáculo do carnaval é muito mais divertido até de que... Não, a cerimônia do Oscar é muito chata. Mas ninguém está interessado na cerimônia, né? O brasileiro torce. Mas olha o que fizeram. Quando sentiram que o Oscar estava perdendo a audiência, porque é um programa de televisão, né? Estava perdendo a audiência, o que fizeram? Começaram a internacionalizar. Que aí conta justamente com a torcida de cada país. Para deixar de ser uma coisa americana para ser um troço mais alto, né? Mais elevado. Então, era um... Eu me lembro, viu? Tanto que os maiores fenômenos de postagens e redes sociais, todos envolvem o Ainda Estou Aqui, por causa dos brasileiros que participam. Eu acho que a última vez que a Globo transmitiu o Oscar em TV aberta, foi, não me lembro exatamente, mas tinha um convidado, o Arnaldo Jabor e o Orlando Senna, que tu sabe bem quem são, né? Claro. Bom, os dois, e não parece que era o Chapelão, um desses da Globo, e os três transmitindo. E o Orlando Senna, não, o Jabor. O Jabor chega e diz assim, quem sabe a gente faz o seguinte... Quem sabe a gente transmite a festa do cinema brasileiro para eles verem lá. Bem assim. E o Orlando Senna aproveitou, deu uma arrasada no Oscar, e o coitado do apresentador da Globo não sabia para onde olhar. Esculhambando o produto que nós estamos vendendo. Aí o Jabor se deu conta do negócio, e deu uma amenizada. Disse assim, não, é que... Bom, e tocou numa coisa muito séria, isso que tu falou há pouco. Que o americano gostava muito de cinema, porque ele ia ao cinema e se via na tela. Via os seus problemas lá e tal. Por isso que o americano gosta muito de cinema. E essa é a ideia, que o cinema brasileiro só vai ser grande mesmo quando... Mostrar o Brasil na tela. Mostrar o Brasil real e as pessoas reais e tal, não? Isso o Jabor disse. E depois houve uma amenizada e tal. Mas esse início eu nunca esqueci. Agora, tinha uma festa para eles verem. Não. Essa mudança do Oscar Temos 2 minutos só, gente. É uma necessidade de sobrevivência da própria indústria, né? Porque antes eles se bastavam ali, falavam do cinema americano, que depois... E a gente olhava de longe. Todo mundo olhava de longe, aplaudia e se achava importante quando estava lá. E a própria indústria, para sobreviver, teve que se internacionalizar, trazer. Claro. Então, isso um filme coreano. Todo mundo quer participar. Isso. E a força dos streamings, que também mudou, né, a relação eles tiveram que aceitar filmes originais das plataformas. Lembro com o filme do Roma. Sim, foi o primeiro filme que foi aceito nos festivais, que não era aceitado. Então a indústria vai mudando, né? Aquilo que tu estava falando, vai mudando e a gente tem que... E aí eu acho que vai nos fazer falta o Cacá Jags e o Barretão e todos... Porque hoje a gente tem uma briga muito grande, que é a
a regulação do VOD, né, do Video On Demand, que está no Congresso, não sai nunca, e nós estamos sendo comidos pelos streamings americanos, né? Nós somos prestadores de serviço para eles, a gente entrega o nosso filme e não tem mais direito a absolutamente nada. Então, isso em todo o mundo já está regulamentado e no Brasil ainda a gente não consegue, fica brigando porque a indústria americana tem uma força muito grande dentro do Congresso. Enfim, mas isso é um assunto para outro programa, né? Porque 2 minutos a gente não consegue falar sobre isso. Bom assunto. Fechou. Ana, muito obrigado. Foi muito legal o papo. Obrigada a vocês. O pessoal te acompanha a coluna sempre, né, Hélio? Sempre no Jornal do Comércio ali. Sim, é bem lida. Que dia é a coluna? Como? Qual é o dia da coluna? Sexta-feira. Sempre às sextas-feiras. Toda sexta. No dia que sai a caderno. página cultural. Sempre foi sexta? Sempre é sexta. É bom, porque às quintas é que sai a programação nova, né? Muda a quinta. Muda as O quintas-feiras. pessoal deve estar, os leitores do JC estão acostumados, desde 1961. Cadê o tempo de acostumar? Não 1800, não, 1900. Para, 1900. Para, meu cara. Eu falei 1800? Falou. Não, foi por engano. Hélio Nascimento e Ana Luísa Azevedo foram os nossos convidados. Obrigado, gente. Foi muito bacana. Valeu, gente. Pensando bem, volta na semana que vem aqui na FM Cultura. Quem pegou pelo meio, entrou, saiu, não conseguiu perder alguma coisa, vai no YouTube, no canal do Pensando Bem, e tem o programa lá na íntegra. Nós aqui nesse estúdio lindo aqui no prédio 7 da Famex, o estúdio da ProHub. Valeu, grande abraço, até semana que vem.